Oi, família! Vou mostrar pra vocês o jeito que ficou o meu pão de milho, que eu falei que eu ia mostrar. Vocês acreditam que o meu pão de milho murchou? O fermento tava bom, a massa tava boa, ele cresceu, mas cresceu, ficou nessa altura na panela, ficou lindo. Coloquei pra assar, com o maior medo de queimar, coloquei 2 tampas embaixo da panela e coloquei o fogo bem baixinho. Só que o fogo que eu botei, eu acho que foi baixo demais. Demorou muito em passar a quentura naquelas 2 tampas. Aí a quentura que pegou no pão foi uma quentura muito fraquinha. Eu achei que ele ia assar direitinho, né? Mas como se trata de pão de milho com um pouquinho de açúcar, eu poderia ter botado o fogo um pouquinho mais alto. Mas eu achei que ia queimar, botei o fogo baixinho demais. Quando eu fui ver, demorou muito tempo para assar, nada de sair cheiro de pão assado, né? Falei, nossa, por que tá demorando tanto? Quando eu fui olhar, eu acho que o fogo baixo demais, a quentura foi pouca, o pão tinha esquentado e tinha murchado. E ele tava altão, ficou baixinho. Aí demorou no fogo, eu aumentei um pouquinho o fogo, mas demorou, porque ele baixinho, ele fica mais compacto, demora mais para assar. Aí ele assou, mas assim, a casca ficou grossa e em cima ficou claro. Aí eu fiz o quê? Peguei ele, virei para assar a parte de cima. E tá até um pouquinho macio. Deve estar gostoso. Tá assadinho, mas tá baixinho. Quer dizer, isso quer dizer o quê? No outro dia que eu for fazer, eu vou ter que botar o fogo um pouquinho mais alto para assar bolo de milho na boca do fogão. Que eu já assei bolo na boca do fogão, bolo de milho, pão normal. Mas eu até então não tinha assado pão de milho na boca do fogão. E eu queria comer, né? De qualquer maneira, pão de milho hoje. Vou mostrar pra vocês. Ficou igual uma cavaca, como se fosse assim, uma grande cavaca, desse tamanho. Que as cavacas são pequenininhas, ficou igual uma grande cavaca. Mas como eu falei pra vocês que eu ia mostrar, e eu já postei o vídeo fazendo a massa, então agora eu vou mostrar, né? Eu coloquei no prato, tirei da panela, coloquei no prato, olha o tamanho que isso ficou. Virei pra corar em cima, né, ó. Ficou baixinho, tá vendo, ó? Botei no pratinho, ó. Ó, ficou moreninho embaixo. E não assava nunca, ó, ficou baixinho. Eu virei, ó, pra corar em cima. Ficou igual uma grande cavaca, né? E, na verdade, ele tava nessa altura na panela, ó. A massa ficou bem macinha, ele cresceu, ele tava nessa altura, ele foi abaixando, abaixando, abaixando. Ficou desse jeito, família. Mas eu creio que ele tá bem gostoso, né? Eu vou cortar pra vocês verem. Esse vídeo vai ser bem pequenininho. Eu vou cortar e mostrar pra vocês também a fatia, né? Mostrando a fatia. E ao mesmo tempo vou dizer pra vocês a saga da quinta-feira, que eu fui trabalhar, que eu trabalhei em 2 lugares, aquela coisa toda que eu contei no outro vídeo. Então, quando eu vim embora, o que aconteceu? Eu não fui pro ponto final do ônibus. Eu cheguei na Maracanã, subi a Maracanã a pé um pedaço. Que Maracanã, gente, olha como eu tô ficando doida. Eu trabalhei do lado do Maracanã. Saí da rua que eu tava trabalhando, cheguei no São Francisco Xavier. Subi a São Francisco Xavier a pé, achando que até o ponto que eu queria ir era perto. Quando eu cheguei no local, eu não achei ponto onde o ônibus parava. Aí eu fui pra frente mais andando e pedi informação, descobri que o ônibus parava no sinal ali, não era ponto. Mas isso já era, como eu saí do trabalho 8h20, aí já era mais de 9h30 da noite. Meu Deus, eu tô ficando doida, gente. Já era mais de 8h30 da noite, né? E não era ponto. Aí eu fui até na frente pedir informação, perguntei para um carro de polícia que estava lá. Ele falou que era perto de um posto de gasolina, no sinal que o ônibus parava. Enfim, eu me embaralhei todo, atravessei um monte de rua, e nada do ônibus parar, e dava sinal, o ônibus não parava, dava sinal, o ônibus não parava. Aí eu voltei, fui para um local que eu sei que tem ponto. Que até então ali eu pensava que tinha um ponto, não sabia que ele parava no sinal. Aí eu fui onde tem ponto, atravessei um monte de rua, rua perigosa, aquela monte de farol de carro
na cara. Aí já quase já mais ou menos umas 8h40 da noite. Aí fui para esse outro ponto, aí já de repente já eram umas 8h50 da noite. Enfim, o ônibus foi passar lá mais ou menos lá para as 9 da noite. Aí passava andarilho, com saco de reciclagem nas costas. Assim, um local deserto, tinha muito carro, mas era assim, deserto de pessoas, né? Eu com medo de ser assaltada, né? Muito medo de ser assaltada. Não tirei nem o telefone para ligar para ninguém, que eu ia ligar para minha amiga, não liguei com medo de tirar o telefone da bolsa. Não gravei nada. Aí o ônibus passou, beleza. O ônibus que veio com banco arrancado, outros com banco virado para trás, quebrado. Tinha mais de uns 10 cracudos, as pessoas de cracudo de rua, dentro do ônibus, para descer tudo ali pelo Jacaré, que eles descem pelo Jacaré. Gente, foi um terror. Aí eu vim nesse ônibus, né? Cheguei aqui quase 10 da noite. Foi, sabe, um terror. Por isso que eu cheguei aqui cansada, peguei no sono com roupa que vim do trabalho e tudo, não tomei remédio, não é nada, que eu contei no outro vídeo, foi por isso. E eu tô contando assim rápido, me embolando um pouco, porque já tá na hora do almoço, eu tenho que esquentar comida para almoçar, tenho que fazer salada. E porque eu prometi para vocês que eu ia contar a saga da volta para casa na quinta, né? E agora eu vou só cortar o bolo, que bolo? Vou só cortar esse pão que murchou, mostrar pra vocês. Que com certeza ficou gostoso, não ficou muito duro, mas não ficou aquele pão fofinho, de fatia larga, né? Porque ele murchou. É, família, só Cristo na nossa vida. Deixa eu ver se eu viro o telefone um pouquinho pra cá, pra vocês verem. Olha a minha mão aqui em cima do telefone. Deus eterno. Pra vocês verem eu cortando. Releve, viu, família? Minha mão pegou por cima do telefone, ficou a mancha escura. Vou cortar aqui o pãozinho. Tá um pouquinho duro embaixo, porque demorou pra passar, criou aquela crostinha, né? Vou mostrar pra vocês assim a parte de dentro. Mas ficou... Ah, meu telefone, meu Deus. Deixa eu ver, ainda tá gravando. Ele virou o telefone. Ó. Ó, ficou bonito, ó. Tá vendo? Ficou bonito, não ficou duro, ó. Ó. Ficou firmezinho, mas não ficou duro, tá vendo, ó? Ó. Mas ficou firmezinho, aparecendo assim como fosse uma cavaca, sabe? Agora, se tivesse deixado o fogo mais alto para ele não murchar, que coisa linda, porque ele tava, né? Ele tava assim nessa altura na panela, tava a coisa mais linda. Mas com certeza ficou gostoso. E o prato vai ficar ainda na pista, cortar aqui. É que minha cozinha é toda desajeitada, viu, família? Ó. Mas com certeza tá gostoso. A matar a minha vontade de comer pão de milho. Eu podia ter colocado coco, né, família? Eu tenho coco ralado ali, ia ficar uma delícia com coco ralado. Ficou simplesinho assim com a manteiguinha, mas eu vou comer assim mesmo. De comer um pãozinho de milho, ó, ó, não tá muito duro, ó, vendo? Gente, eu tava doida pra comer um pão de milho, gente. Ele ficou assim, salgadinho, não é salgado, puxadinho, bem de leve, no sal. Porque como ele não cresceu muito, ficou assim compacto, levemente puxadinho. Nossa, tá muito gostoso, gente, tá muito gostoso. Eu sei que não ficou do jeito que eu queria, né? Não foi por conta da massa, nem do fermento, por conta da forma que eu assei. Mas ele ficou muito gostoso.
Ele não ficou durão, porque de fubá não fica durão, né, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó. Ele não ficou durão, tá vendo? Mas foi a forma que eu assei. Aí o videozinho foi esse. Eu vou fazer uma salada. Ó, delícia. Vou colocar pra cá, que eu vou fazer uma saladinha. O Felipe, ficou bem gostoso, tá? Ele não cresceu muito, mas também não ficou durão, não. Dá pra comer assim com manteiga, ficou bom. Ele ficou meio que salgadinho, sabe? Ficou bom mesmo. Gente, sujei até o fogão aqui de pano. Porque ele lá pra sala, eu botou um paninho em cima. Não, acabei não. Eu tô com soluço. Igual isso, né? Tá bom aberto, salgadinho. Cadê o pano? Ah? Gente, cadê o pano que eu peguei pra limpar isso aí? Tá aí o pano, Felipe? Até o pano sumiu. Olha, não tá aqui atrás da geladeira. Gente do céu! Não tá aqui dentro da geladeira. Onde eu fiz esse pano? Aqui, olha o meu pano. Felipe, olha por que ficou um pouquinho salgadinho. Porque como ele fica alto assim, o sal distribui, tá entendendo? E ele ficou baixinho, ó, ele murchou. Por isso ficou esse salgadinho, ele murchou, tá vendo? Ele desmanchar na boca e fica molhadinho, porque muito tempo no fogo ele resseca. Ele ressecou um pouquinho. Tá vendo, família? Eu já lavei a alface. Tem uma comidinha pronta ali. Tem feijão pronto, arroz pronto. Tem o arroz. Só um restinho do frango que eu fiz com batatinha baroa ontem, mas tem bem pouquinho mesmo, só um restinho. Aí eu vou fritar o ovinho, já cortei tomate, fazer salada de alface, que aí meu filho almoça com isso aqui mesmo. E aí eu vou comer só um pouquinho. Aí eu temperei o carreta, bem temperadinho, frito pra janta. Se meu outro filho aparecer aqui hoje, não sei se ele vai vir hoje, aí tem carré temperado, faço na hora pra ele comer. Deixa eu virar pra cá pro meu telefone. E também, porque eu vou fazer eu vou comer mais pão de milho. É que eu comi um pedacinho, sem nada pra tomar, eu me entalhei um pouquinho. Aí depois eu vou fazer assim de repente um chá quente, né? Eu não gosto de ficar tomando leite toda hora. Aí café eu não gosto de ficar tomando muito. Eu tomei uma xicrona de café de manhã. Acho que eu vou fazer um chá mate quente, que hoje tá meio fresco aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo, deu de chuvinha daqui a pouco. Vou fazer um chazinho. Vou sentar ali e vou comer com o meu pãozinho de milho, que eu tava com muita vontade de comer. Ficou parecendo pão mesmo, ficou parecendo cavaca não. Porque a cavaca é adocicada. E o pão é com menos açúcar do que a cavaca, né? E ele ficou puxadinho no sal, não tá salgado, só puxadinho. Por conta dele ficar compacto, né? Crescer e murchar, mas ficou gostoso. Aí no outro dia, quando eu for fazer, eu vou colocar o fogo um pouquinho mais alto, porque
como é de milho e tem pouquinho açúcar, ele demora para corar. Então não ia queimar com facilidade. Mas eu não analisei isso na hora que eu fui fazer. Tudo que ele vai fazer tem que estar analisando, né, família? Analisa pra cá, analisa pra lá, para as coisas dar certo. Aí eu vou fazer aqui. Ah, não, vou pegar a tábua. Vou fazer uma saladinha de alface pro meu filho. Cortar aqui na tábua. Queria mostrar pra vocês verem, mas a posição que tá o telefone não tá dando. Se eu mexer aqui, ó, fica aparecendo meu braço toda hora aqui. Deixa eu ver se dá aqui. Fazer uma saladinha de alface, cortar uma saladinha de alface pra ele. Que essas folhas eu lavei muito bem lavadinha. Deixei de molho hoje com bastante limão. Depois escorri bem a água, sacudi elas. Ela tá bem enxutinha agora. Aí eu vou cortar, ele gosta de saladinha cortada assim. Já é mais de meio-dia. Aí eu vou fazer uma saladinha. Meu filho não se espante não, viu, família? Meu filho come saladinha, mas saladinha grande. É muita saladinha de uma vez. Aí é bom pra ele comer salada antes de almoçar, né? Aí ele primeiro come a salada. Aí depois... E o gatinho correndo ali fora. Aí depois ele come a comida. O restante da salada eu vou cortar daqui a pouco. Olha só a salada dele. E mostrar aqui pra vocês, né? Mostrar fazendo saladinha. Um dia eu faço com limão, outro dia eu faço com... Um dia eu faço com vinagre e por aí vai. Também não pode botar muito limão não, porque ele não gosta de salada muito azeda não. E como já tem um pouco de limão no próprio... Quando eu botei de molho, ele tá com cheirinho de limão. Saladinha que eu faço é bem simples, família. Aí ele come essa bacinha aqui cheia de salada. Mas essa bacinha aqui é pequena, não é aquela bacia grandona que eu lavo a salada, não. A grandona que eu lavo a salada tá ali guardada. Mas como eu tô colocando, mexendo aqui bem perto do telefone, parece até que aquele bacião grandão de salada, mas não é, ó. Ó, a bacinha menor, tá vendo? Tem essa bacinha aqui, tem uma menorzinha do que essa e tem aquela grandona que eu lavo a salada. Vendo? Aí enquanto ele come isso aqui, a comida esquenta, eu frito um ovinho. Deixa eu ver quanto tempo tá esse vídeo. Não sei, tem um tempão já. Tá vendo? Enquanto ele come isso aqui, eu faço o ovinho. Tem a comidinha que tá esquentando, eu boto o pratinho. Felipe, olha aqui, Felipe. Tira assim do chão. Já esquentou isso aqui. Tá quentinho. Restinho de frango que sobrou de ontem. Quase não dá pra ver aí, né, família? A conta do meu filho, que sobrou de ontem mesmo. Né? Deixa eu
colocar aqui o... Vou fazer um ovinho aqui pra ele. Com a gordurinha de porco, ó. Essa aqui, ó, uma mais clarinha, uma mais amarelinha, ó. Essa mais clarinha que é do mercado. Essa mais amarelinha foi um vidro de banho de porco que minha amiga me deu. Ela faz torresmo e dá banho pra mim. A banho temperadinha, bem amarelinha, eu coloquei dentro desse próprio vidro pra completar o vidro, ó. Ó, bem amarelinho, ó. Que é a banho de porco feita em casa. E aqui de baixo é o restante da que eu comprei. E como eu achei na promoção, fiquei com medo de acabar a banho de porco no mercado, eu comprei 2 quilos pra guardar na geladeira. Aí por um bom tempo eu não vou precisar comprar. Porque mesmo sendo banho de porco, é mais saudável do que o óleo, a gente não pode colocar muito, né, família? Gente, eu tô pisando aqui, tá molhando meu pé aqui. É a água que tá escorrendo embaixo do freezer, que eu não botei o paninho. Oh, meu Deus. Tudo doido aqui em casa. Tá demorando pra esquentar a comida. Quebrar o ovinho. Gente do céu, tá muito quente. Não sei porquê. Eu não frito o ovo assim não, tô distraída. Meu pai do céu. Não sei, acho que a colher tava molhada. Acho que a colher tava molhada, não sei o que aconteceu. Deixa eu guardar o ovo aqui, tirar o negocinho do ovo sempre eu tiro. Deixa eu... Olhei pro gato rapidinho, pensei que o gato tava com alguma coisa na boca. Ai, meu Deus. Agora vou limpando o ovinho. Não tem jeito, eu sou assim mesmo. Tira aquela coisinha branca da gema, do lado da gema do ovo. Pra fritar. Uma coisinha branquinha que tem do lado da gema do ovo, né? Nem que quebre a gema, mas eu tiro. Já tirei, ó. Pra fritar eu não ligo pra tirar a pele da gema, não. Eu ligo pra tirar a pele da gema, pra fazer bolo, pão, pra não ficar cheiro.